Graça e paz para os irmãos, amém? Amém. Louvado e exaltado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Vamos nessa noite apresentar esse momento ao Senhor, amém? Amém. Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de juntos adorarmos o Teu nome, Senhor, de juntos engrandecermos, ó Deus, o Teu santo nome, Senhor. Que privilégio nós temos, ó Deus, de poder, ó Deus, buscar a Tua face, Senhor, de poder adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Nos leva, Espírito Santo, nessa noite, a uma adoração verdadeira, aleluias, a uma adoração sincera, que nós possamos subir ao monte da adoração nessa noite e contemplarmos a face do Todo-Poderoso, aleluias. Toma o Teu lugar em nosso meio, toma o Teu lugar em nossas vidas, aleluias. A palavra do Senhor diz que o Senhor está no meio dos louvores, e nós, ó Deus, cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos, ó Deus, na palavra que o Senhor já liberou para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Nós cremos, Senhor, no Teu mover e no Teu agir, Espírito Santo. E nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Não por causa de homens, não por causa de pessoas, não por causa de nada a não ser a presença poderosa do Senhor que nos atraiu nessa noite a esse lugar, aleluias. Ah, Pai, o Senhor que sabe de todas as coisas, sabia que nós estaríamos aqui. E eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor reservou para cada um de nós nessa noite, Senhor. Que nós não sairemos como nós chegamos nesse lugar, ó Pai, mas, ó Deus, receberemos da Tua parte aquilo, Senhor, que o Senhor está derramando, que já começou a derramar e que vai continuar derramando em nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Receba, Senhor, toda a nossa adoração. Receba, Senhor, todo o nosso louvor. Que o Teu nome seja grande e poderoso. Que nós possamos erguer o Teu nome nessa noite, no mais alto lugar dessa terra, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do Teu povo. Autoridade e poder, o domínio em Tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta
Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Porque nós reconhecemos isso, Senhor, é que nós estamos aqui nessa noite. Para juntos declararmos, Senhor, o quanto somos necessitados da Tua presença, Deus. Como a corça que suspira pelas águas, ó Deus. Tu és a nossa vida, Senhor. Somente a Ti, Jesus, ao único digno. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias. Profetize nessa noite. Perto quero estar, perto quero estar. Onde? Junto aos seus pés. É o nosso maior prazer, Senhor. Pois prazer maior que me render e te adorar. Vida, Senhor, mas ainda é bom se comparado
te louvarei em todo tempo, Senhor. Não importam as circunstâncias, oh, aleluias, adorarei somente a ti, Jesus, é o único digno de honra e de glória. Te louvarei, oh glórias, não importam as circunstâncias, adorarei, oh, somente a ti, Jesus. Adore Ele com todo o seu coração. Adore a Ele nessa noite. Diga algo especial, aleluias, do teu coração para o coração do Senhor. Diga o quanto Ele é precioso na sua vida, aleluias, se não há outros. Nós aguardamos, Senhor, por esse dia. A voz de muitos anjos vai subir no céu, anunciando a volta do Senhor. Na terra um silêncio, o estarrecer dos povos, a surpresa que ninguém acreditou. As mãos ensanguentadas, muitos vão lembrar, muitos vão lembrar. Os escarnecedores vão se lamentar, com mil brados de vitória. Todo verdadeiro crente vai cantar. Hosana, aleluia. Toda glória seja dada ao Senhor. Hosana, aleluia. É o brado de vitória da igreja do Senhor. Hosana, Hosana, aleluia. Toda glória seja dada ao Senhor. Toda glória. Hosana, aleluia. É o brado de vitória da igreja
Osanas ao nosso Rei, aquele que vem nos buscar, aleluias, aquele que vem reinar, aleluias, soberano sobre todos. O socorro vem do alto e é urgente. Então comece adorando o Senhor. Ele viu o seu problema e ele veio aliviar a sua dor. Enquanto existir a graça aqui na terra é sua luz. É claro, quem opera o milagre é Jesus. É Ele o caminho, a verdade, a salvação. Ele nos conduz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Nome poderoso, aleluia. Enquanto existir a graça aqui na terra é sua luz. É claro, quem opera o milagre é Ele que opera, aleluias. É Ele o caminho, a verdade, a salvação. Ele nos conduz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Toda glória ao teu nome, Senhor. O socorro vem do alto e é urgente. Então comece adorando o Senhor. Ele viu o seu problema e ele veio aliviar a sua dor. E quando existir a graça aqui na terra é sua luz. É claro, quem opera o milagre é Jesus. É Ele o caminho, a verdade, a salvação. Ele nos conduz. É Jesus. Enquanto existir a graça aqui na terra é sua luz. É claro, quem opera o milagre é Jesus. É Ele o caminho, a verdade, a salvação. Ele nos conduz. É Jesus, é Jesus. É claro que é Jesus. É a luz que nos conduz. Oh, aleluias. Nós não andamos mais em trevas, aleluias, porque no nosso caminho brilhou a luz. Oh, aleluias. Quero te adorar todo dia e viver caminhando Na graça do Senhor. Quero te agradecer toda hora pelos livramentos Que o Senhor me dá. Meu Deus é vivo, você vai ver. É Deus de verdade, vai provar você. Não existe outro
Conhecendo Deus, tu vais querer seguir. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. É o Deus da glória e da salvação. Oh, aleluia! Poderoso Deus. Meu Deus é vivo, você vai ver. É Deus de verdade e vai provar você. Não existe outro, posso garantir. Conhecendo Deus, tu vais querer seguir. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Não há outro nome pelo qual nós podemos ser salvos, amém? Aleluias, pastor João. Graça e paz. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, o livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A partir do versículo 18. Então disse eu: já pereceu a minha força,
como também a minha esperança no Senhor. Lembro-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, peço-te, ó Pai amado, que o Senhor venha nesta hora, ó Deus, tirar do nosso meio, se porventura houver alguma coisa com o propósito de atrapalhar no entendimento, pois o seu povo precisa entender a sua palavra, porque a sua palavra é uma fonte de vida. O Senhor venha preparar cada coração nessa hora, para recebê-la e assim sendo rica e poderosamente abençoada, em o nome de Jesus. Amém. Nós temos Jesus, além de Ele ser o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei. E para nós reinarmos com o Senhor Jesus, primeiro precisa que Ele seja o nosso Salvador, para que então, de uma vez salvo, podemos dizer que Ele é o nosso Rei. Só tem condição de dizer que o Senhor é Rei a pessoa que tem se submetido à sua vontade, a pessoa que tem se rendido a Ele e vivido no governo do Senhor. Aquele que vive sobre o governo do Senhor, ele pode dizer: Jesus é o meu Rei. E Jesus é um Rei de misericórdia. Se a gente parar para pensar sobre as nossas fraquezas, as nossas falhas, a gente não teria condição nem de dobrar os joelhos para abrir a boca e falar com Deus. Mas por causa das misericórdias dele, misericórdias que se renovam a cada manhã. Quando você acorda pela manhã, as misericórdias do Senhor já foram renovadas. E assim, nós temos a oportunidade de ficarmos de pé, de seguirmos o curso de nossas vidas, por causa das misericórdias do Senhor nosso Deus. E por falar das misericórdias do Senhor nosso Deus, eu quero trazer nessa noite aqui um personagem que não é Deus, nunca foi Deus, mas ele é um símbolo de Cristo Jesus no sentido de amor e de misericórdia. Eu quero falar do rei Davi. O rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Não foi perfeito porque ele não era Deus, homem, mas tinha amor e misericórdia. Por isso eu digo, você não precisa ser uma pessoa perfeita, não. O que nós precisamos é não termos maldade no coração.
Se nós somos salvos por Cristo, candidatos a reinar no reino de Cristo, porque nós vivemos sob o governo dele, então não existe maldade em nossos corações. Davi, ele teve as suas fraquezas como homem, mas como servo, ele obedeceu a Deus em tudo. E quando precisou, ele teve capacidade de se humilhar, descer do seu trono e para a frente do palácio, se vestir de saco, se cobrir de cinzas, se humilhando diante de Deus. Os homens viram, mas a humilhação dele era diante de Deus, porque só Deus tem o poder de exaltar o homem. O ser humano, dificilmente, ele exalta alguém pelo fato de ter dificuldade de liberar o perdão. Mas Deus, ele é rápido em perdoar quando alguém se humilha diante dele. E quando eu digo que Davi, ele foi um símbolo de Cristo como rei, nós temos respaldo bíblico para afirmar o que falamos. Davi, quando fugia da face do rei Saul, que estavam dominados pelo ódio, pela raiva, e queria ceifar a vida de Davi, Davi recebe um aviso através de sinais, pois ele havia feito uma aliança com o filho de Saul, Jonatas, e Jonathan deu um sinal através do lançamento das flechas, e ele entendeu que não poderia voltar a entrar no palácio e sentar novamente à mesa do rei Saul. Não podia comer pão com ele. Ele não odiou o rei, não ficou com ódio do rei, mas ele saiu fugido para preservar a sua vida. E quando ele sai fugido para se esconder, naquele momento o pensamento talvez do rei Saul foi: agora quero ver como que ele vai sobreviver. Quero ver onde ele vai buscar sustento. Quero ver como que ele vai se defender sozinho, se ele não tem mais a cobertura do exército de Israel, se ele não é mais capitão do exército de Israel, não tem mais os soldados de Israel à sua disposição. Quero ver agora como que ele vai se defender dos seus inimigos. Mas o texto sagrado diz que Davi não ficou sozinho. Deus enviou para Davi cerca de 400 homens, e ele montou o seu exército. E esses homens que se aliaram a Davi, o texto sagrado diz que eram homens em aperto, levianos, pessoas oprimidas, que se aliaram a Davi, pessoas cheias de problemas, pessoas angustiadas. Mas teria que ser assim, porque Davi, como símbolo de Cristo, teria que se unir exatamente com esse tipo de pessoas. Quando eu digo que ele é um símbolo de Cristo, existe uma parábola no capítulo 14, do verso 15 ao 24 do Evangelho de Lucas,
E toda parábola nós sabemos o significado. Nenhuma parábola é em vão. Jesus nunca contou uma parábola por acaso, ela tem sentido, porque há sentido em toda a palavra de Deus. Jesus disse que um certo senhor deu uma festa e convidou as pessoas ilustres para participar da sua festa. Foi um grande banquete. E as pessoas não compareceram, mandaram avisar que era para o Senhor se desculpar, pois que ela havia comprado um campo, precisava lá fechar o negócio. Outro dizia que estava com um problema em casa e não podia comparecer na festa, pedindo desculpa ao seu Senhor, de maneira que nenhum dos convidados ilustres compareceram à festa para comer desse grande banquete. O Senhor então chama um dos seus servos e diz: saia às ruas e me traga aqui os aleijados, os oprimidos. Traga aqui as pessoas sem casas que dormem na rua. Eu quero essas pessoas na minha festa. E o seu servo disse: sim, Senhor, irei trazer essas pessoas. Ele foi e trouxe. E encheu a casa. E todas aquelas pessoas amarguradas, pobres, aleijadas, essas pessoas participaram, comeram do banquete que foi oferecido nessa festa. Jesus, ao contar essa parábola, ele estava se referindo a ele mesmo. Porque quando nós vemos o convite de Jesus nos evangelhos para as pessoas, como um dia ele me convidou e convidou você também, e continua convidando as pessoas, o convite dele é o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. E não convida ninguém que está vendendo alegria. Ele não está convidando a ninguém que está se sentindo muito bem e que se julga não precisar dele. Ele não convida essas pessoas. Ele não convida nenhum ser humano que não dá crédito para a palavra dele. Ele convida sim os pobres de coração. Por essa razão, para simbolizar, para Davi se simbolizar como Cristo, como símbolo de Cristo, 400 homens, todos eles, não tinha um sequer que estava bem financeiramente. Davi, ele precisou de provisão, alimentação para todos esses homens, 400 homens. Precisou dessas pessoas. Mas Deus, ele sempre honrou a Davi pela sua obediência, assim também como ele tem nos honrado. Ele não olha para a nossa fraqueza para nos punir, mas ele olha até mesmo quando nós falhamos, ele espera por nós um pedido de perdão. Ele espera pelo nosso arrependimento, para que não haja nenhuma barreira, para que nada venha atrapalhar o agir dele no sentido de nos perdoar, para que ele possa nos abençoar da forma que ele sempre desejou. E Davi, com a morte do rei Saul, na batalha, no campo de batalha contra os filisteus, onde também ele perdeu seus filhos, ficando somente um, que não tinha responsabilidades, não tinha
nenhum pulso para reinar e nem poderia reinar, porque Deus disse que ele havia rasgado o reinado dele. A dinastia do rei Saul acabou. Embora o filho dele, Isbosete, ainda reinou ali através da ajuda de Abner, seu soldado, capitão do seu exército. Mas quando Abner morreu, acabou o pulso dele, que não tinha nenhuma. Ele foi morto também pelos seus oficiais. Enquanto ele dormia, 2 dos seus oficiais entraram e mataram o filho do rei, que estava reinando sem direito ao trono. E não teve nenhuma proteção de Deus, porque Deus não protege tirano. Deus não protege, não tem como proteger quem vive fora da sua vontade, fora da sua presença. Davi então é proclamado a rei no Reino Sul, somente sobre a tribo de Judá, lá em Hebrom. Governou por 7 anos e 6 meses. Depois, com a morte do filho de Saul, ele volta e é proclamado rei sobre todo Israel. E Davi foi um rei de misericórdia. Sabe, havia um neto do rei Saul, Isbosete, que quando o seu avô Saul, o seu pai e o seu tio caíram no campo de batalha, ele tinha 5 anos de idade. A babá dele, que conhecia toda a história, sabia como funcionava na política em Israel, ela apressou com o menino no colo para tirar ele dali do palácio, porque ela havia pensado: os soldados estão vindo para cá, irá matar toda a família, então eu vou preservar a vida do menino. Por isso, levou Mefibosete às pressas, e ao sair, ele caiu do colo dela. Caindo do colo dela, ele teve as suas 2 pernas quebradas. E do jeito que ele ficou, imagino eu que foram fraturas expostas. Imagina uma época que não havia nenhum recurso, não havia um avanço ao qual nós temos hoje na medicina para que pudesse fazer cirurgia nas suas pernas, para que ele voltasse a andar. Ela leva ele então para Lodebar. Aquele menino que nasceu para ser príncipe, para viver no palácio, ele foi levado agora para um lugar de isolamento, para um lugar de escassez, para um lugar onde era considerado um lugar de miséria. Ele foi levado para esse lugar, aquele que nasceu para ser príncipe. E lá havia um homem, porque quando nós falamos em Lodebar, lugar de pobreza, mas havia um homem lá rico. Ele então, durante todo o tempo que Mefibosete ficou lá, ele sustentou o filho de Jônatan. Mas no tempo que Davi toma posse como rei de todo Israel, o trono em que Deus havia prometido era dele de direito.
Ele chama então os seus servos e pergunta: há ainda algum descendente do rei Saul? Fala da Beorá. Existe ainda um rapaz, filho de Jonas, mas só tem uma pessoa que pode dar a informação de onde ele está. E o nome desse moço era Ziba, que foi um servo do rei Saul. Mandaram chamar Ziba e perguntaram. E Davi perguntou: no Ziba ainda há algum descendente da linhagem do rei Saul? Ele disse: há um filho de Jonathan, aleijado dos 2 pés, que encontra-se isolado em Lodebar. Mas por que ele foi levado para um lugar desse, tão terrível? Lugar de esquecimento. Ninguém lembrava dele. O único que lembrou dele foi o rei Davi, que dentro desse contexto ele simboliza o rei Jesus. Foi o único que lembrou dele, foi o rei Davi. Talvez você tenha passado alguns momentos da sua vida esquecido, sem visibilidade. A sociedade não te vê, a sociedade não te enxerga porque te despreza. Mas existe alguém que nunca perdeu você de vista, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele sempre te viu, Ele nunca esqueceu de você. Ele sempre te viu no isolamento em que você estava e te deu uma oportunidade para que você voltasse a viver como príncipe e como princesa no palácio. Mas aí você deve perguntar por que ele foi fazer lá. Antigamente, quando um rei era destronado e outro tomava posse do trono, ele matava toda a família, para que no futuro não viesse ter problema com alguém da família reivindicando o trono. Então, quando ele entrava, tomava posse, ele já matava. E quando a babá leva o menino fugido para esconder em Lodebar, esse foi o propósito, para preservar a vida dele. Às vezes, a gente passa por algumas situações e pensamos assim: eu já estive tão melhor, agora eu estou no esquecimento. O período de esquecimento, Deus usou para preservar a sua vida. No período do seu esquecimento, você estava esquecido não por Deus, mas pelos homens. Ele deu esse tempo a você refletir sobre a sua vida, para você orar, para você ler a palavra, para você se qualificar, para você ser uma pessoa melhor, para que quando você voltasse ao palácio, você voltasse qualificado e pronto para servir e adorar ao Senhor nosso Deus. Nós vemos nesse retorno de Mefibosete agora ao palácio com muito medo, com medo tremendo. O que passou pela cabeça dele? O que passou? Ele não conhecia Davi, ouvia falar. Davi não conhecia ele também. Conheceu o avô e conheceu o pai, e tinha uma aliança com o pai. Jonathan tinha uma aliança com Davi. A aliança dizia o seguinte, porque Jonathan sabia perfeitamente o plano de Deus para a vida de Davi. E ele então disse assim: se me acontecer alguma coisa, lembra da minha descendência, preserva a vida dos meus descendentes.
que Davi honrou. Ele não esqueceu da aliança que foi feita com Jonathan. De maneira que quando ele manda trazer de volta o rapaz ficou sem acreditar com a bênção que estava reservada para a vida dele. Ele foi surpreendido. Aquele que correu risco de vida, ele vê agora Deus, através do rei Davi, restaurando a sorte dele. Davi chama Ziba e diz assim: olha, Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Davi chama a Ziba e diz assim: olha, a partir de hoje, eu estou devolvendo as terras que pertenciam ao rei Saul e estou restituindo a Mefibosete. Você, com seus filhos, seus empregados, vão cuidar da terra dele e vai entregar todos os frutos para ele. Porém, todos os dias, ele vai comer a minha mesa aqui no palácio. Aquele que estava no esquecimento, ele tem agora visibilidade. Ele foi morar no lugar mais seguro, apesar de ser tão invejado, mais seguro e mais almejado pelas pessoas. Ele foi morar em Jerusalém. De Lodebar para Jerusalém. Isso é um milagre de Deus. Deus, Ele nos leva para algum lugar para preservar as nossas vidas. E nós pensamos: por que Deus fez isso comigo? Me colocar nesse lugar tão inferior onde eu estava. Ele te levou lá para te preservar, para que no tempo oportuno trouxesse você de volta para um lugar de destaque, para que você tivesse visibilidade. E assim, Mefibosete, ele pegou de volta toda a sua herança e voltou a viver no lugar de onde nunca devia ter saído, que foi do palácio. Hoje nós passamos por aflições, angústias, tribulações, mas aqui nós estamos sendo preparados para um dia sentar à mesa com o nosso Rei Jesus. Tudo isso aqui é um preparo, é um ensaio, para que nesse tempo, que penso eu, que não está muito longe, para nós estarmos com Ele, com o nosso Rei Jesus. É claro que toda a atenção nesse reino é para o Rei, toda a glória é para o Rei, mas todos no seu reino terão visibilidade. Todos no seu reino serão honrados. Da mesma forma que Mefibosete foi honrado pelo rei Davi, que teve amor e misericórdia. O amor e a misericórdia do Senhor Jesus. E pelo fato que nós temos honrado a Ele aqui agora, nesse tempo, que não temos envergonhado do nome dEle servir a Ele, naquele dia Ele não se envergonhará de nenhum de nós. Pelo contrário, irá nos honrar, entregando a cada um de nós o galardão que nós estamos preparando aqui. Em cada luta que passamos e suportamos, em cada aflição que nós passamos e suportamos, é mais ponto que nós estamos ganhando com o Rei. Dessa forma nós vamos aumentando o nosso galardão.
E certamente, por ele ser um rei justo, iremos receber a nossa herança. A nossa herança é a eternidade. A nossa herança é vida plena, em um reino onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá discórdia, em um reino onde não haverá nenhuma enfermidade, e aqueles que hoje são enfermos saltarão como bezerro no reino de Cristo. Saúde de ferro, não haverá nenhuma deficiência física, porque o reino de Cristo, ele é um reino perfeito, e nós iremos reinar juntamente com ele, a promessa dele, em um estado de perfeição. E nós aguardamos esse dia. E feliz e bem-aventurado é quem tem suportado as aflições nesse tempo e que não tem perdido a esperança no Senhor. Naquele dia será convidado: vinde a mim, bendito de meu Pai. Vinde a mim para reinar comigo no meu reino. Reino que eu fui preparar. Reino que eu prometi que ia preparar para todos os fiéis. Nós possamos permanecer nessa fidelidade, fiel até a morte, isto é, se ainda for preciso morrer, que morramos por Cristo, porque isso é fidelidade para quem deseja reinar com o Senhor Jesus. Se você tem esse desejo em seu coração, passe por cima da dificuldade, salte as muralhas, não olhe para trás, olhe sempre para frente. A estrada é longa, mas está pertinho. Permaneça na sua fé, que está perto da sua vitória maior chegar sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos, Senhor, por tudo o que aconteceu aqui nessa noite, pela sua presença, Senhor, de uma maneira extraordinária.
Somos gratos, Senhor, porque nós não somos merecedores a nada, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, e pela sua misericórdia nós temos estado de pé na sua presença, sempre recebendo da sua parte as bênçãos celestiais. Pai querido, te peço que o Senhor acampe agora os anjos do Senhor ao redor de cada um de nós, nos leve de volta aos nossos lares, livrando de todos os males deste mundo tenebroso. Nos conceda, Senhor, um final de noite de paz, um sono tranquilo, e que a semana que começou no dia dessa noite seja de bênção e de vitória para todos, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos que aguardam ansiosamente pela vinda do Senhor Jesus. Amém.